Fala, família Palmeiras, muito bom dia. Só para quem está classificado pela Copa do Brasil. Parece que foi uma noite triste lá em Itaquera. E se eles estão chorando, meus amigos, eu tô sorrindo. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre a preparação do Palmeiras para o próximo confronto do Campeonato Brasileiro, falar um pouquinho também sobre as possibilidades aí de confrontos na Copa do Brasil. E você já sabe, tudo que rola no Palmeiras você fica ligado aqui. Então se você não é inscrito no canal, se inscreve agora, deixa o seu joinha aqui embaixo e bora pro vídeo de hoje, família. Avante palestra! Vamos voltar a falar de futebol brasileiro, vamos com Palmeiras. Vinícius Nicoletti chegando aqui conosco para trazer as informações. Palmeiras que se prepara para o confronto contra o Internacional neste Campeonato Brasileiro no fim de semana. Certo, Vini? Seja bem-vindo. Um beijo para você, amigo. Certíssimo, Glaucia. Um beijo para você também, para os companheiros, fãs de esportes. Depois da classificação a fase quartas de final da Copa do Brasil, o Palmeiras aí vai defender a liderança contra o Internacional jogando no seu estádio. Como novidade em relação aos jogadores que atuaram contra o Fortaleza no meio de semana, tem a volta do zagueiro Alexander Barbosa, que foi preservado uma pancada no pé. Os outros seguem de fora. O Paulinho ainda a recuperação no músculo adutor, o Gustavo Gomes que está fazendo a transição física, também não tem o Bruno Fux se recuperando da cirurgia de apendicite e o Kelvin que também tem uma contusão muscular. Em relação à renovação de contrato, também uma boa notícia para o Palmeiras, que o clube anunciou aí a extensão do contrato do zagueiro Murilo, que tinha contrato até 2027, chegou no Palmeiras aqui em 2022, 234 jogos, 24 gols, e o Palmeiras estendeu o contrato do zagueiro até 2029. E trabalha também para estender o contrato de outro zagueiro, uma lenda já, ídolo aqui do clube, o zagueiro Gustavo Gomes, que chegou em 2018, também tem contrato até 2027, até o final de 2027, e o Palmeiras também trabalhando para estender o contrato do jogador, do capitão, até 2029. Ele ficaria no Palmeiras aí mais de uma década defendendo o clube alviverde. Realmente uma história e tanto com a camisa do Palmeiras. Vamos ouvir então o que falou o Murilo sobre essa renovação de contrato. Agora vai defender o Palmeiras até o final de 2029, se tudo der certo. Vamos acompanhar. Eu sou eternamente grato ao Palmeiras por tudo que vem fazendo na minha vida. Tudo que eu sou hoje é grato ao Palmeiras. Estou muito feliz por tudo que vem acontecendo. São anos aqui que vem mudando a minha vida, que vem me transformando como homem, como pai de família. E já são 4 anos e meio que eu estou aqui. E eu venho contando aí de 230 jogos para mais, e eu quero cada vez mais, com essa extensão do contrato, ter mais essa oportunidade de poder chegar ali entre os jogadores que mais vestiam a camisa do Palmeiras. Então isso é uma realização muito grande pelo tamanho do clube, pela grandeza que é o clube. Eu sinto um jogador muito realizado. Maravilha. Para o jogo contra o Internacional, Glaucia, aí uma dúvida no ataque, e essa dúvida vai se estender para os próximos jogos, porque o Flaco Lopes está voltou a ser titular na partida contra o Fortaleza, marcou gols, ele é o artilheiro do Palmeiras nesta temporada com 16 gols, também foi na temporada passada, e um dos protagonistas do time. É o titular absoluto ali no ataque. E aí fica a dúvida, qual será a dupla de ataque? Quem vai jogar ao lado do Flaco Lopes? Pode ser Ramon Sosa, que é o vice-artilheiro do Palmeiras nesse ano, 9 gols. O Maurício, que voltou muito bem da Copa, também fazendo essa tabelinha com o Sosa aí nos últimos jogos. Tem 4 gols nos últimos 4 jogos do Palmeiras, no último ele foi preservado. Ou o Vitor Roque, que era o titular no ano passado, era o titular também no início dessa temporada, mas passou por uma cirurgia, ficou fora muito tempo, 3 meses para voltar a jogar, foi reserva nos 3 jogos do Palmeiras e nessa partida contra o Fortaleza voltou a ser titular. O último gol dele foi exatamente, a última vez que ele foi titular foi exatamente na final do Campeonato Paulista contra o Novo Horizontino, lá no início de março. Muito tempo sem jogar, ainda está pegando o ritmo, mas vai ficar essa dúvida no ataque. Quem será o companheiro do Flaco Lopes? Sosa, Maurício ou o Vitor Roque? O Palmeiras também vai defender uma invencibilidade no seu estádio, não perde, aliás, nunca perdeu para o Internacional jogando no antigo Allianz Parque, agora no Nubank Park. São 11 jogos com 9 vitórias e 2 empates. O Palmeiras perdeu para o Inter jogando como mandante em 2024, mas era na Arena Barueri. Então vai defender essa invencibilidade. O último confronto ano passado, 4-1 para o Palmeiras, com 3 gols do Vitor Roque. E essa dúvida que vai ser um debate para os próximos jogos. Quem será o companheiro do Flaco Lopes? Boa, Vini. Ótima sequência de trabalho aí, meu amigo.
Qualquer novidade, estamos por aqui. Vinícius Nicoletti trazendo a sexta-feira lá do Palmeiras. Esse jogo no domingo com o Internacional no Allianz Parque. O Palmeiras, a gente mostrou já a classificação aí. O Palmeiras com 8 pontos à frente do Flamengo, né? Com uma gordura muito boa. E o Inter, como a gente falava, brigando ali na parte de baixo. É o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Porém, chega para esse confronto, talvez no melhor momento dos últimos tempos, né? É grandão. E aí pode ser que complique aí a vida do Palmeiras. O interessante dessa partida que a gente vai ver, né, em relação ao que o Nicoletti estava trazendo do comando de ataque, acho que o Maurício, se fosse para escolher, acredito que o Maurício esteja merecendo a volta dele. A Copa do Mundo do Maurício, né? A gente fala tanto aqui de jogadores que não desempenharam na Copa do Mundo, né? Vale lembrar que o Maurício era reserva, né? Porque qual era o nome do técnico mesmo do Paraguai que falou que ele não aguentava os 90 minutos? Gustavo Alfaro? Gustavo Alfaro, isso aí. O Alfaro falou da questão dos 90 minutos, que poderia até fazer bem para ele, né? Essa questão da sinceridade do treinador mesmo. E toda vez que ele entrou no Paraguai, ele mudou o jogo. Ele foi muito bem na Copa e agora no pós-Copa no Palmeiras também não precisa nem falar. É bem demais. Então acho que se fosse para escolher um, talvez o Maurício largaria ali na frente para ser a dupla de ataque. Vamos ver. E em relação ao Internacional, a parte interessante é que você não vai precisar mudar o modelo de jogo, por exemplo, que teve contra o Corinthians agora. Porque você pode manter uma linha de 3, você pode manter os 4 na frente, o Carboneiro, enfim, os 2 atrás do Alan Patrick, né, ali, jogar de forma defensiva, dar a bola para o Palmeiras, porque você vai estar jogando fora de casa contra o líder do Campeonato Brasileiro, você não tem por que tentar ali, né, medir força no cabo de guerra para ver quem vai ficar baixo com a posse da bola. Então, para mim, o Internacional é um jogo, não que seja confortável pela dificuldade do adversário, mas pelo menos para manter o modelo de jogo que deu certo contra o Corinthians agora na Copa do Brasil, o Internacional tem a possibilidade aí dessa manutenção e ver o enfrentamento agora contra o Palmeiras fora de casa. E a questão do Maurício, lógico que isso não é relevante em termos técnicos, mas não deixa de ser curioso a questão da lei do ex, né? Da atleta formado. Verdade. Então, é um reencontro que é mais como notícia, tornaria ainda mais coisas, mas também acho que merece oportunidade por tudo o que tem feito. E para o Inter, até a logística ajuda, né? Já está em São Paulo e tudo mais. Mas o momento é de fato, porque não é só a classificação para a Copa do Brasil, é segurar a forma como segurou o Flamengo, que hoje com o Palmeiras são as duas principais equipes do país. Contra o Corinthians, você esteve perdendo por 1-0, com a Neoquímica Arena lotada. Eu acho que isso te dá uma casca nesse momento da temporada e até a característica de jogo desse time, se defendendo com linhas mais baixas. Acho que isso vai proporcionar o cenário de enfrentar o Palmeiras fora de casa, de ser jogado dessa forma. Então, acho que o jogo se torna muito interessante. Se fosse um pouquinho antes da pausa para a Copa, era um favoritismo claríssimo do Palmeiras. Indiscutível, seria uma surpresa o Inter arrancar qualquer ponto. Com o que aconteceu aí na última semana em especial, o Palmeiras ainda é o favorito, lógico, sem dúvida nenhuma, mas o Inter demonstrou uma competitividade maior, o que torna esse jogo mais interessante. E o Palmeiras também vem com os alertas ligados aí que a gente falou ontem. Com Fortaleza. Pois é, e o jogo contra o Galo em casa também pelo Brasileirão, que acabou perdendo, enfim, vem com isso. E o Flamengo? Bom, família, então vamos lá, vamos comentar um pouquinho aí sobre o que tá rolando aí no Palmeiras, né? Acho que primeiro ponto é um confronto importantíssimo no próximo final de semana diante do Internacional. Internacional que aprontou ontem em São Paulo, meus amigos. Olha só, já falei pra vocês em outro canal, mas meu editor aqui, ele é corintiano, rapaziada. Olha a alegria dele editando esse vídeo, uma vez que ele estava no estádio ontem. Grande abraço pra você, meu amigo. Espero que você esteja bem por aí também. Mas assim, rapaziada, dia de resenha, sexta-feira alegre, sexta-feira maravilhosa. Não tem sexta-feira melhor que essa, inclusive. Principalmente quando alguns vai lá e acesso negado. Mas é isso, família. Vamos falar então de time grande realmente aí, né? Que é o Palmeiras. Próximo domingo, confronto importante diante do Internacional. Internacional que, embora tenha conseguido uma classificação contra um adversário que obviamente é extremamente inferior, não vem num bom momento, né? As últimas 5 partidas do Internacional pelo Campeonato Brasileiro são 4 derrotas e somente um empate na última rodada diante do Flamengo. Então, assim, é um jogo importante, um jogo em casa, né? Um jogo onde o Palmeiras precisa vencer, até mesmo porque o Flamengo pega o Vitória em casa e deve também sair com a vitória,
né? Então é importante para não deixar com que aquela vantagem que nós temos de 8 pontos, mesmo com um jogo a mais, é claro, não venha a diminuir, né? Então, assim, jogo importantíssimo, o Palmeiras segue a preparação, o Palmeiras treina hoje, né? Então hoje a gente vai ter o primeiro esboço do time que deve ir a campo. Acho que as principais dúvidas ali principalmente ali no ataque, uma vez que Flaco Lopes está retomando o ritmo de jogo, então e Maurício vem, né, numa crescente, então qual deve ser a dupla de ataque? Acredito que Vitor Roque deve iniciar no banco mais uma vez, até mesmo porque Vitor Roque não tem rendido da maneira como era esperado, né? A gente tem a notícia importante sobre as recuperações de Gustavo Gomes e de Alexander Barbosa. Ambos devem estar à disposição da comissão técnica para o confronto diante do Internacional, tá? Então a gente deve ter um time assim que nós já estamos acostumados em campo, com algumas definições ali no ataque. Então, assim, de forma geral, falar para vocês, a gente deve ter Carlos Miguel no gol, com o Giai ou Alan atuando pela ala direita, uma vez que estamos jogando com 3 zagueiros, não esqueçam disso, tá? Então pode ser que o Alan comece e o Giai comece no banco, ou o Giai comece e aí o Alan assuma outra posição. Mas o time mais provável, tem Murilo na zaga com Alexander Barbosa e Gustavo Gomes, na ala esquerda Piquerez, na ala direita Alan. Como dupla de volantes no meio de campo temos Marlon Freitas, Andréas Pereira, e aí daí pra frente, meus amigos, são dúvidas. Por quê? Porque a gente já precisa comentar que o Arias é titular absoluto ali pelo meio, e aí sobram 2 vagas. E essas 2 vagas são para Flaco Lopes, Maurício ou Sousa. Então nós temos 3 jogadores correndo atrás dessas 2 vagas. Então o Palmeiras tem nas últimas partidas jogado como time titular Maurício e Sousa e tem ido muito bem com os paraguaios. Porém, Flaco Lopes está recuperado, já atuou a última partida como titular e deve voltar ao time. Então fica a dúvida, Flaco Lopes e Maurício? Flaco Lopes e Sousa? Teremos alguma surpresa com o Vitor Roque? Eu acho difícil, família, mas esse deve ser o time, a base do time que deve ir a campo no próximo domingo. É claro que amanhã a gente volta com mais informações, atualizações sobre o treino de hoje, qual foi o esboço do time que treinou, mas basicamente a gente não deve ver algo tão diferente acerca disso. Agora já precisamos falar também da próxima fase da Copa do Brasil, uma vez que ontem finalizou todos os jogos que estavam pendentes, né? E aí a gente tem um sorteio previsto para a próxima terça-feira. E olha só, o caminho da Copa do Brasil é um caminho teoricamente tranquilo para o Palmeiras, tá? Isso porque os adversários que restaram são adversários onde, cara, a gente, lógico, cada jogo é um jogo. Mas são adversários que dá pra ganhar, entendeu? Não quero aqui vir aqui ser orgulhoso e tal, e falar como eles vão passar o carro, mas assim, dá pra vencer, né? Então assim, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Santos, Vasco e Vitória. Esses são os 8 times classificados para a Copa do Brasil, né? O Palmeiras tem aí talvez o que seria um pouquinho mais difícil, seria o próprio Cruzeiro, mas Grêmio e Internacional brigando para cair no Campeonato Brasileiro, são times que podem demonstrar dificuldade, né? Mas ainda assim, por conta do Campeonato Brasileiro, talvez não deem tanta atenção assim para as Copas. A gente tem o Vasco, que, cara, chegou na final no ano passado e pode chegar novamente esse ano. O Vasco que em Copas, né, disputa bastante, então talvez seja um time chatinho aí. Santos, cara, eu não acredito que o Santos possa trazer tantas dificuldades, assim como o Vitória, que, claro, jogando em casa, vocês viram o que aconteceu ontem, 4-0 diante do Atlético Paranaense, né? Então, é um time que fora de casa tende a oscilar mais, mas jogando em casa, nos seus domínios, é um time que normalmente consegue sair com a vitória, então é um time que não tende a ser fácil, mas também não é um absurdo. E a gente tem o Atlético Mineiro, que é a grande incógnita, né? É um time mais ou menos em tudo, né? É 10º lugar no Campeonato Brasileiro, é um time que não rende absurdamente, mas também não vai mal, então a gente fica na dúvida do que pode acontecer. Fato é, meus amigos, que esse ano eu acredito na tríplice coroa do Verdão: Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro. Esse ano vamos levar tudo, se Deus quiser, família. Assim que a gente tiver mais informações do Verdão, a gente volta aqui. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve agora aí, deixa o seu joinha, não perde tempo, dá aquela força pra nós, comenta aqui embaixo, divulga pros amigos, manda no Instagram, e é isso aí, família. Grande abraço pra vocês, bom final de semana. Amanhã a gente palestra. Valeu, família.